Quarta-feira, 18 de janeiro. Álvaro diz ao comandante que precisa ver Olga, porque até vê-la não vai se convencer de que ela está morta. Gael diz a Daphne que não quer brigar, mas também não vai permitir que a relação deles termine, porque ela decidiu. Gael diz a Daphne que a ama e o que ele sente também conta. Daphne diz a Gael que já está cansada de que tudo gire ao redor dele, de que ele não se sinta pronto para ser pai, de que ele queira ir para Miami e não sabe quantas coisas mais. Gael diz a Daphne que não sabe se está pronto para renunciar aos sonhos dele. O que sabe é que a ama, porque nunca amou alguém como ama ela, mas não sabe o que fazer. Daphne diz que soa muito bonito o que ele diz, mas eles não podem continuar assim. E Gael precisa dizer o que quer. Gael diz a Daphne que precisa de tempo. Daphne diz para Gael tomar o tempo que precisar, mas deixa claro que não quer saber que ele ficou com ela só porque não deram trabalho para ele na Transmídia. Gael diz que jamais a machucaria dessa maneira. Daphne diz para Gael pensar o que quer, porque ela sim sabe o que quer. Gael vai embora enquanto Daphne recolhe as cinzas de Nestor e coloca de volta na urna. Álvaro reconhece o corpo de Olga. Arrasado, Álvaro pede para o comandante avisá-lo quando descobrir a causa da morte dela. Ariadna chega em casa e encontra Tadeu assistindo TV com Eduardo sem ter feito a tarefa de casa. Irritada, Ariadna recrimina Eduardo por não estar cuidando direito do filho. Eduardo diz a Ariadna que na escola vão entender se por um dia Tadeu não levar a tarefa por estar com o pai dele. Ariadna diz a Eduardo que Tadeu pode perder os avanços dele por isso. Ele pode confundir o menino. Ariadna manda Eduardo pensar no filho e não em ficar bem com ele. Depois, Ariadna conversa carinhosamente com Tadeu e faz ele ver que primeiro precisa fazer a tarefa da escola e não fazer as coisas como o pai dele quer. Álvaro diz ao comandante que não entende quem pode ter matado Olga. Ela não tinha inimigos. Gael diz a João que precisa tomar uma decisão. Ou fica com a Daphne ou com o trabalho em Miami. João diz que se Gael tivesse sido claro com Daphne desde o começo, agora não estaria batalhando. Gael diz que agora o que menos precisa é que o critiquem. E se João não vai apoiá-lo, é melhor nem dizer nada. Bárbara diz a Daphne que talvez a felicidade dela não está ao lado do Gael e que talvez seria melhor ela encontrar um homem que já tem família, que saiba o que é ser pai. Daphne agradece a opinião de Bárbara, mas diz que já está começando a duvidar se a felicidade dela está ao lado de um homem que seja pai ou não. Álvaro conta para os pais de Olga que ela foi assassinada. Ariadna consola Álvaro ao saber que Olga está morta. Bárbara fica chocada ao saber que Olga morreu. Álvaro diz à mãe que aquele é o pior dia da vida dele e ele está destroçado. Bárbara consola Álvaro e diz que lhe dói muito saber que ele está passando por um momento tão amargo. Bárbara diz a Álvaro que seja como for, ela está ali para o que ele precisar, porque ela o ama. Álvaro chora nos braços da mãe. Gema chora muito ao saber que Olga e a bebê dela foram assassinadas. Lino finge estar surpreso quando Bárbara conta para ele que mataram a Olga. O comandante informa a Álvaro e aos pais de Olga que ela foi violentada sexualmente e depois asfixiada. Jimmy e Gema começam a procurar um lugar para morarem. Furioso, Paulo diz a Álvaro que a Olga morreu por culpa dele. Gisele grita que já chega e manda os dois respeitarem a dor dela. Ariadna vê comentários negativos nos artigos dela sobre a morte de Olga, onde dizem que ela deve estar contente porque a rival dela morreu, e também a acusando e o seu amante de terem matado Olga. Paulo diz aos pais de Olga que Álvaro deixou ela grávida pela mulher do irmão dele. Álvaro diz a Gisele e Martim que Olga e ele estavam separados, mas ele jamais a enganou, e antes dela morrer, os dois haviam se reconciliado como amigos. Paulo diz que Álvaro está dizendo aquilo porque Olga não está ali para desmenti-lo. Paulo continua acusando Álvaro pela morte de Olga e diz aos pais dela que Álvaro também devia dinheiro para Olga. Furiosa, a mãe de Olga diz que Álvaro sabe o que aconteceu com a filha dela. Lino liga para o diário Transformação. Diz que já viu que eles publicaram a informação que ele passou,
mas que há duas coisas que não colocaram e que é muito importante. Frio e inescrupuloso. Lino diz que Álvaro Falcão, o ex-esposo de Olga, poderia estar envolvido no crime e que em uma conferência que houve há alguns dias, alguém revelou que ele tem um romance com a ex-concunhada da falecida. Lino diz que é importante que toda a verdade saia à luz. Depois, com o nome de Armando Carranza, Lino publica uma mensagem onde diz: "Não se enganem, Ariadna Lopes não protege as mulheres." Agradeço por terem acompanhado mais um resumo diário da novela Vencer o Desamor. E não se esqueçam de deixar o seu like, se inscrever no canal e ativar as notificações, porque assim o YouTube vai avisar você sempre que eu postar um novo vídeo. Que Deus abençoe a todos vocês.